Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa é sempre nos concedida, não é? É, por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus, divino e amado Mestre, que hoje veio hoje emoldurado para a minha casa. Dar mais uma grandeza, mais luz, mais claridade, mais paz, mais esperança, mais equilíbrio, mais harmonia, acima de tudo mais fé. E também perseverança, não é? Dos nossos dias, na nossa jornada, caminhada, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus divino e amado Mestre, a sua mãe Maria, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, essencialmente Maria, porque é só uma, é um espírito. Agradecer também a proteção, o acompanhamento dos nossos mentores. Todo o ser físico nesta terra, todo o ser, quando encarna, quando vem para este mundo, já traz o seu mentor, o seu guia espiritual, o seu anjo da guarda, o seu anjo protetor. Aqui não interfere em nada a condição, se é doutor, se é sapateiro, se é motorista, se é médico, enfermeiro, se é juiz, se é advogado, se é desempregado, se é rico, se é pobre. Não, porque todos nós temos um mentor espiritual, um guia espiritual, do qual nós pedimos como outras vezes nós já aqui estivemos no mundo físico, nesta terra, porque nós, sabem que mais, nós seres físicos, que normalmente caminhamos aqui nestes corredores da vida, nós interrompemos algumas jornadas, algumas vidas, interrompemos porque acabou o seu ciclo, não é? Acabou aquele tempo que nós pedimos, acabou muita coisa. Porque nós já andamos cá 15, 20 séculos. Há uns 15 ou 20 séculos que nós percorremos este caminho aqui no mundo físico. Sinal que nós não nos demos livrado, não demos nos livrado do nosso peso, do nosso karma, não demos de forma alguma ludibriado, passado ao lado na lei de causa e efeito. Não demos nas condições físicas. Mas nós já vamos falar aqui no espírito, o ser encarnado quando vem ao mundo físico e mais algumas coisas, para agora falar sobre tinha aqui isto numa página que foi mudado. Pois é. Tinha isto aqui numa página que foi mudada. Pois era. Tinha isto aqui numa página que foi mudada. Já não sei onde é que estava, perdi-me. Bom, então vou ler aqui, mesmo este, que está aqui. Pronto. Que seja, salve Deus. Não se fiarem nas aparências, porque não era este que eu tinha escolhido, era um outro que, enfim,
Não se fiar nas aparências. Mas é bonito, não é? Página do YouTube, páginas do Facebook, do WhatsApp. É bonito o quadro. Jesus divino e amado Mestre, na sua esplendorosa imagem, soberano Espírito, soberana condição, soberana magnitude, é bonito. É um quadro que todos os lares deviam ter, como todos os lares deveriam de ter tanta e tanta coisa. Mas eu trouxe aqui para o YouTube, hoje, quem me está a ver, se inscreva na página, ative as notificações em todas, deixe o vosso like, deixem os vossos comentários para o YouTube mais depressa disponibilizar estes conteúdos. E nós aqui estamos, graças a Deus. Não se fiar nas aparências. A sabedoria do humilde, salve Deus. Não se fiar nas aparências. A sabedoria do humilde faz com que ele levante a cabeça e possa sentar-se no meio dos grandes. Não louves um homem pela sua bela aparência, nem desprezes ninguém pelo seu aspecto. Pequena é a abelha comparada com as aves, mas o seu produto é o primeiro na doçura. Não te glories nunca da roupa que vestes, nem te engrandeças no dia que fores honrado, porque as obras do Senhor são admiráveis, mas são misteriosas para os homens. Muitos príncipes se sentaram no chão, e um desconhecido cingiu o diadema. Muitos poderosos foram grandemente humilhados, e homens ilustres foram entregues nas mãos de outros. Graças a Deus. Não era isto que eu tinha escolhido, foi-me mudado aqui a página, olha, graças a Deus. Graças a Deus. Faltou-me mostrar aqui Santo António, não é? Santo António, que estava de alguma forma ali um pouco escondido. Então aqui estamos nós, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, aqui estamos nós, hoje mais um dia, mais uma rica e feliz oportunidade, não é? Que nós temos das nossas vidas, das nossas jornadas, caminhadas, mais um dia de bênção que todos nós tivemos nos nossos lares, nos nossos empregos físicos, nos nossos relacionamentos, amizades, convívios. 24 horas se passaram, pois é. Nós, como eu há pouco disse, nós já andamos nisto há 15, 20 séculos, milénios. Há 15 ou 20 milénios. É muito tempo, não acham? Que nós andamos aqui. Que nós, mais uma vez, encarnamos no plano físico, no mundo, no plano da terceira dimensão. Terceira dimensão, porque tem a altura, tem o tempo, o espaço e a matéria. Tem o tempo, tem o espaço e tem a matéria. Porque nós já viemos da segunda dimensão. Nós já tivemos mais atrasados na segunda dimensão, como diz o nome segunda dimensão,
falta-lhe qualquer coisa. Na segunda dimensão só tem o plano, só tem o comprimento e a altura. Só tem o comprimento e a altura. Nós já evoluímos, mas já evoluímos há muito, muito tempo. 10 séculos, 15 séculos, 20 séculos, porque nós já somos repetentes aqui no mundo físico. Mais uma vez nós reencarnamos aqui no mundo físico. E aqui está o tal livrinho à espera do fim, tá? Está aqui. Mais uma vez encarnamos aqui no mundo físico, não é? No plano terreno da terceira dimensão. É sempre diante da vontade, é sempre diante da vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, como eu já disse outras alturas, não é? Como eu já disse, caso cada um de nós o consiga colocar em prática em nossas vidas, nós não nos prendendo a nada que surja à beira do nosso caminho, porque a nossa vida é uma caminhada, temos um trajeto, um percurso, é como quem vai numa excursão, numa viagem, tem aquele destino, tem aquele trajeto. Claro que às vezes há as saídas do percurso, temos o nosso caminho, certamente, né? Cada um chegará ao seu reconhecimento pleno das coisas, das condições que somente podem ser alcançadas por aquele que não teme aprofundar-se constantemente na sua interiorização, no seu espírito, no seu conhecimento, porque esta terá que ser a lei que por fim conduz à perfeição, é o melhoramento espiritual. Nós temos andado tão distraídos, tão obsoletos, tão inertes, tão dormindo quase na formatura, não é? Quem foi à tropa? Eu fui à tropa há muitos anos, mas fui à tropa paraquedista. Mas parece que andamos dormindo na formatura. Pois é. O nosso melhoramento é que conduz à perfeição. E só obedecendo às leis divinas teremos alcançado os desígnios, muitas vezes, da nossa existência, encontrando a tão almejada paz, harmonia e equilíbrio que cada um de nós quer. Somente pode ser conquistada no pleno movimento do nosso espírito. Então, o que é que nós teremos que fazer? Teremos que trabalhemos nisso, trabalhar mais, porque a vida, ela é uma constante. A nossa vida, além de ser uma constante roda, além de ser uma constante, é uma caminhada que ora estamos aqui, ora estamos lá, do outro lado, ora estamos aqui, ora estamos lá. Não para, é uma constante caminhada que não para em ponto algum da nossa estrada, mas com certeza tem os seus desvios, não é? Nós por descuido, por desconhecimento, nós nos desviamos do nosso caminho, porque há momentos em que nos desviamos do caminho, andamos muitas vezes por abismos, mergulhamos muitas vezes na perdição e, por mais às vezes terrível que isso possa parecer inclusivamente até aos falsos
moralistas, não é? Até os mais versados, às vezes, em teologia, em psicologia, não é? Em tentar compreender a arte do espírito, não é? Todos eles têm os seus momentos de declínio, onde a sua crença, a sua fé é sempre testada. Todos nós somos testados todos os dias. Eu hoje poderia citar-vos condições e situações do qual hoje, no dia de hoje, eu fui testado, do qual eu tenho plena consciência sobre certos e determinados fatores da minha vida, não é? Do meu dia, que sei que é um teste. Às vezes um teste à paciência, às vezes um teste à compreensão dos outros, um teste em tentar compreender as agonias que os outros estão ultrapassando. Nós, a cada momento, somos testados. Aqui não há religião nenhuma que possa absolver, não há crença nenhuma que possa absolver o teste a cada um de nós, do qual às vezes até nos leva, inclusivamente, aos extremos de zangas, ódios, raivas, invejas, agonias, desesperos, desequilíbrios, desarmonias e por aí vai, do qual automaticamente chamamos outras forças e energias. E nós desequilibramos porque nos leva ao extremo, mesmo cada um de nós almejando a tão desejada perfeição. A tão desejada perfeição. Quem é que desse lado é perfeito? Lembrando aqui o Divino Mestre Jesus. Não é? Ele é que era perfeito. Sua mãe. Mas de nós físicos, quem é que desse lado acha que é perfeito? Pois é. Quem é que adquiriu a perfeição no lar, nos empregos, nos trabalhos, nos relacionamentos, no dia a dia, nas condições dentro da doutrina que está? Quem é que é perfeito? Pois é, eu inclusivamente sou obrigado a dizer que muito longe, por exemplo, eu dela me encontro. Mas isso, eu me encontro muito longe, a anos de luz da perfeição. Mas isso não é motivo para que eu desanime, sabem? Mas que encontre mais empenho na reparação dos meus erros, porque eu sou físico, tenho matéria, ainda estou no mundo da matéria, e quando passar ao mundo dos espíritos, como todos nós iremos passar, levarei agarrado no meu perispírito todas as mazelas, todos os defeitos, todas as angústias, tudo o que é físico, todos os meus erros. Irei ler um livro. Este livro eu leio normalmente assim, do início, mas eu nessa altura, como vós, iremos ver um livro ao contrário, que é o livro da nossa vida, da vossa vida. E então, com todos os meus erros, que são inclusivamente como chagas visíveis em meu corpo. Não são as chagas do Divino Mestre Jesus, não. Jesus
teve as chagas no seu corpo para nosso benefício. Nós aqui estamos falando na vossa individualidade, que não tem nada a ver. Nós somos seres imperfeitos que estamos aqui caminhando há 15 ou 20 séculos, porque nós, quer acreditem, quer não, caminhamos aqui desde essa altura. O tempo que tivemos na erraticidade nós não sabemos. Então, essas chagas visíveis em meu corpo, quantas vezes já não eu deparei muitas vezes com o perigo da queda, sentindo vertigens do próprio abismo que eu às vezes cavei, que eu às vezes penetrei. Muitas vezes também dando atenção aos falsos moralistas, não é? Nem imaginam que os mais fortes, olha como diz aqui o texto bíblico, os mais fortes também já caíram e caem, reis, príncipes, rei, princesa, príncipe, é o quê? É um ser físico, que é um estatuto aqui do mundo físico, também já caíram. Se cortarem um braço, tem o mesmo, o sangue é igual, não tem sangue azul, verde, castanho, vermelho como o nosso, sentem dor como nós, precisam de se alimentar como nós, esses também caem, e quem também, muitas vezes, quem nunca desceu aos princípios da sua consciência, da sua alma, quem? E que não aprendeu a lição, conseguiu não aprender nada, porque a verdadeira sabedoria, ela é colhida apenas, às vezes, destes que se intitulam cultos, não é? É colhida dos livros, não é colhida por experiências físicas, não é colhida na vida física, na vida vivida, vamos lá. Pois é, nós, muitas vezes, eu, vós, muitas vezes na ponta da faca, não é? Nós andamos caminhando na ponta da faca. É o risco de nos cortarmos, não é? É um corte mais profundo, não é? Que muitas vezes imprime as maiores marcas, às quais ficam registadas pelo resto dos nossos dias. Ficam registadas no nosso, como eu há pouco falei, no nosso perispírito. Porque a lei de causa e efeito, ela não perdoa. Porque nós, dentro do nosso livre-arbítrio, a lei de causa, nós temos o nosso livre-arbítrio, ou seja, o nosso livre pensamento, mas nós temos a lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação, qual é a lei que vocês querem melhor? Qual é a que vos convém melhor? Pois é, tudo ficará registado em nós, no nosso perispírito, na nossa consciência, no nosso espírito. Podem, com certeza, existir aprendizados melhores, podem existir aprendizados com pouca importância, podem existir críticas dos que nunca erraram, mais uma vez lembrando aqui Jesus divino e amado Mestre, na praça pública com Madalena, não é? Quem
não pecou, que atire a primeira pedra. Pois é, os que nunca erraram. Afinal, o que vale em cada um de vós é o vosso aprendizado, às vezes na dor, na mágoa. São os nossos aprendizados que nós tiramos nesta vida. Como eu ontem falei, ao longo da nossa vida, nem tudo são reajustes, nem tudo são dívidas, nem tudo são cobranças, obsessões. Nós temos uma vida linda, bela, maravilhosa que Deus nos concede, que Jesus nos dá, que Maria nos ilumina, que os nossos mentores nos abençoam, protejam, guardam no dia a dia. Mas muitas vezes a nossa afinidade, como eu ontem falei, nos leva à perdição. Então temos que tirar todo o aprendizado nesta vida, porque foi para isso que nós viemos. Foi para percorrer aquele percurso, aquele trajeto, ir nesta excursão, sem nos desviarmos. Eu, por exemplo, saio aqui de casa e penso assim, eu vou, como foi a semana passada, eu vou a Fátima. Eu não posso sair da rota para Fátima, eu não posso passar e ir parar no Porto. Já outras vezes tenho ido ao Porto, cheguei a Fátima, parei, acabou o trajeto, porque era até ali que eu tinha pensado. Quem diz a Fátima, vou a Lisboa, vou ao Porto, como já fui, vou à Espanha, vou à Suíça, como já fui, Alemanha, Holanda. Pois é, tudo é aprendizado nesta vida, para vós e para mim. Esses, meus amigos, minhas amigas, esses são os nossos tesouros, os tesouros que nós carregamos com cada um de nós, cada um na sua individualidade, mesmo sabendo, às vezes, que a vergonha nos acusa, não é? Muitas vezes dos nossos erros, mas é mesmo assim, é mesmo errando que nós crescemos, é mesmo caindo que nós nos levantamos. Uma queda é um aprendizado, uma dor é um aprendizado. É desta forma que nós conseguimos crescer nesta nossa vida, encarnação, porque estamos aqui para um compromisso connosco mesmo, compromisso com as leis divinas, compromisso com a espiritualidade maior, compromisso com Deus, com Jesus, com Maria, com os mentores, compromisso com os nossos familiares, amigos, conhecidos, irmãos, irmãs. Tudo é um compromisso. Ninguém passou na vossa vida por acaso. Não. Ninguém passou na vossa vida por acaso. E então é nesta vida que nós temos os nossos caminhos, que são os nossos caminhos às vezes mais tortuosos, que podem ser endireitados por aquele que ainda sonha, ainda tem a convicção de melhorar, mesmo sabendo que não é perfeito. Porque aqui temos que admitir que nós não somos perfeitos. Nós podemos afirmar que somos físicos, mas nós hoje, neste dia, se calhar foi um dia bom, que nós nos portámos para nós mais ou menos, mas se calhar no dia de ontem nós ultrapassámos a fasquia da imperfeição. E é por isso que nós teremos que ter na nossa mente que não somos perfeitos.
e teremos que sonhar nessa perfeição. Mas aqueles que realmente acreditam que estão de facto perdidos, né? Os mais perdidos, e quantos não há desses seres físicos por aí, por este mundo fora? Quantos não há por aí apontando o dedo para os defeitos dos outros, não é? Quantos não há por aí? Enquanto cada um deles, Jesus divino e amado Mestre. Mais uma vez, é bom ver o argueiro no olho do outro, só não vê a trave, o barrote que está no nosso olho. É mais fácil criticar os outros, não é? Criticar a eles próprios não. Podem ser tão imperfeitos que não se criticam, mas criticam os outros. Esses seres, eles vivem submersos em erros, por isso eu, por exemplo, não me preocupo com as críticas. Eu não me preocupo com as críticas dos falsos moralistas, vamos lá. Sejam religiosos, sejam ateus, estejam em que doutrinas tiverem, de que religião sejam, mesmo que digam que sejam. Eu já sofri muitas críticas. Já sofri, sofro diariamente alguns complexos, não é? Eu não tenho complexo, não é? Sofro dos outros, que são os tais que se dizem ateus ou que se sentem de alguma forma incomodados, não é? Pois é. Muito mais vale tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que vós aprenderam para vós, nem que seja às custas, meus amigos, minhas amigas, às vezes às custas de muitos erros, não é? Porque somente isso é verdadeiro. É como o sangue que nos pertence. Eu tenho a minha quantia de sangue, cada um de nós tem o seu. E sem esse sangue, nós não damos vivido. Porque assim, de facto, se aprende. Como eu ontem disse, nós colhemos o que plantamos. Nós somos o resultado das nossas próprias escolhas. O que nós colhemos, nós mesmos semeamos. Aqui não vale a pena nós atribuirmos culpas ou pensarmos que somos algo que não somos. Bonzinho, enfim. Nós semeamos através dos nossos pensamentos, dos nossos atos e através dos nossos sentimentos. Pois é, porque nada do que acontece ao ser físico, ao espírito encarnado no mundo físico, é fruto do acaso. Não, mas sim é o resultado das suas próprias ações nesta vida e de outras, e trazido de outras encarnações, porque nós fomos acumulando um leque imenso de dívidas kármicas. Nós fomos acumulando por isso estamos aqui. Nós fomos acumulando peso kármico, heranças transcendentais só
bagagem pesada, ódios, raivas, agonias, desesperos. Nós fizemos uma série de atrocidades no passado, pior do que fizemos nesta vida, se calhar, penso eu, não é? Porque estávamos noutra condição, tínhamos outro estatuto, não é? E nós estamos aqui pagando tudo isso, trazido de outras encarnações. Sabem, nós já estamos vindo, como eu disse há pouco, nós já estamos vindo a este mundo físico vezes demais. Nós, como eu ontem falei, nós continuamos sendo cabeças duras. Já estamos vindo aqui à Terra vezes demais, aqui ao mundo físico. Pois é, ao mundo físico ao mundo físico, nós, como eu disse há pouco, nós, mais ou menos, já transitamos aqui neste plano físico há mais ou menos, não é? 15 ou 20 séculos, como eu já comentei há pouco. Há de haver pessoas que digam assim, e tanto! Como é que ele sabe? É verdade, como é que eu sei? Eu não sei. Estou especulando, não é? Estou especulando, com certeza. Eu não sei, isto é especulando. Mas será que vocês pensam que andam cá há 1000 anos, 500 anos só? Não. Nós andamos cá há 15, nós, todos, o conjunto, há 15 ou há 20 séculos. Ora, assim sendo, a vitimização, ela é apenas um sinal da nossa fraqueza do ser físico, humano, porque ninguém é vítima de coisa alguma, mas resultado das suas próprias escolhas, das nossas próprias escolhas, não é? Se estas escolhas forem boas, é claro que as consequências serão com certeza positivas. Mas se as nossas escolhas forem negativas, o contrário, não é? Também é verdade. Deus conferiu ao ser humano o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de escrever, cada um de nós, escrever o nosso destino com as nossas próprias mãos. Isto, claro, até uma determinada altura, época, não é? Claro, porque nós não temos o comando. Só quem tem o comando é Deus, é Jesus. Ninguém irá ao Pai se não passar por mim, não é? É, até uma certa e determinada época, porque isso funcionava até razoavelmente bem, porque as pessoas eram mais responsáveis, eram mais conscientizadas, mas conforme o nosso tempo foi passando, o vosso também, não é? E nós se afastando da nossa voz, da nossa consciência, né? Que sempre a nossa consciência sempre mostra o caminho certo. Pois é. Só que no meio surgiram erros terríveis e muitas pessoas caíram em extremos absurdos, inclusivamente culpando Deus Pai Todo-Poderoso por os seus próprios
erros. Os nossos próprios erros. Ou até negando em absoluto atitudes típicas de quem sofre as consequências dos seus atos. Pois é. Mas não se responsabilizando, não é? Eles, por isso, é a trágica situação da humanidade. A humanidade de hoje, que é uma geração de pessoas que, em sua maioria, em sua maior parte, não reconhece a tal lei, não é? A lei, por exemplo, também a lei da casualidade, não é? A lei da casualidade, que é o princípio de que cada um é responsável por tudo o que planta, porque nem sempre é tão simples. A própria humanidade não reconhece como pode ir bem no resto da sua vida, no resto. Essa é a pergunta que não quero calar. Mas, por exemplo, quando há altura de eleições, não é? Os partidos, muitas vezes ideologias, não é? Dizem que o homem não é culpado de nada, não é culpado pelo que fez. Faz com o que fez, com o que faz, e isso com o único objetivo de atirá-lo na própria perdição e, inclusivamente, dominá-lo, porque pessoas perdidas são mais facilmente dominadas, não é? Esse é o princípio da filosofia do esquerdismo, do capitalismo, enfim, e por aí vai. Quanto mais nós fracos estamos, mais fácil, mais uma presa fácil nos tornamos. Tudo é uma ordem contrária à ordem divina, à ordem de Deus, à ordem de Deus Pai Todo-Poderoso. A humanidade, sabem, meus irmãos, minhas irmãs, a humanidade vai de mal a pior, porque realmente se afastou da lei divina, da lei de Deus, e inclusivamente nega a responsabilidade da sua individualidade, porque cada homem claro que as coisas só tendem muitas vezes a piorar na nossa vida, nesse sentido. Depois nós, quando entramos dentro de uma grande questão que é aquela que eu falei há pouco, a lei de causa e efeito, não é? Que não existe, não é? Não existe. Existe. A lei de causa e efeito não existe. Existe. Existe para todos nós. Existe. Causa sem efeito. A lei de causas sem efeito é cada ato cometido, porque cada ato cometido requer as suas consequências, sejam positivas, sejam negativas. Por isso nós afirmamos que não há castigo ou simplesmente recompensa, do modo como os seres humanos, o ser físico muitas vezes compreendem, mas única e exclusivamente o resultado de toda uma ação que resulta em algo. Essa é a verdadeira, é a verdade, porque assim sendo, não faz sentido as pessoas às vezes reclamarem tanto, não é? Tanto do rumo que as suas vidas e existências tomam, não é? Porque são, nada mais, nada menos, o resultado do que elas mesmo plantaram ao longo dos tempos, seja na vida presente ou numa outra encarnação já passada. Ou numa outra
encarnação já passada. Mas nós nesta vida também poderemos conseguir mais dívidas. O hoje é apenas o resultado de uma longa cadeia de atos aos quais cada indivíduo fica submetido na criação divina, porque existem leis que manufaturaram cada ação e pensamento nosso. Há leis, há espíritos, está tudo bem guardadinho dentro de nós. Aqui o ser humano, de um modo que as pessoas muitas vezes ficam presas ao que cada um mesmo teceu para si, para a sua vida, de dor, de angústia, de sofrimento ou de alegria, porque nós aqui estamos falando de todas as perspectivas em aberto, ou de alegria, de paz, de serenidade, porque cada indivíduo nós ao longo dos dias, nós vamos pavimentando a nossa estrada da nossa vida com as pedras do nosso querer e da nossa vontade. Se a nossa vontade for boa, é claro que essas mesmas pedras da nossa vida, da nossa jornada, caminhada, das nossas, vamos lá falar assim, simplificar, das nossas ruas pavimentadas, não é? Serão de grande qualidade. É um caminho iluminado, bem ajeitado. Haverá de apresentar-se diante dos seus pés, onde se torna possível caminhar com retidão. Caso contrário, também é válido, onde fornece uma boa insólita para a pavimentação do nosso caminho, do nosso destino, não é? Tudo é passível de transformar-se em consequências e ações, porque as palavras e os nossos pensamentos, com as duas primeiras, não é? Os seres humanos até se preocupam, alguns deles, mas com os pensamentos muitas vezes nem imaginam que possam ter efeitos sobre as nossas existências, mas têm, e bem significativas, porventura. Vós que por este lado, não é? Vós que sois médios, não é? Nós às vezes temos certos vislumbres, não é? Que nos dão alguma clarificação para podermos compreender. Pelo menos nos acerca, não é? Certas condições que nós chegam certas e determinadas situações, penso eu, né, que chega para vos na vossa tela mental, não é? Que vós terão que compreender que às vezes são sinais do tempo, sinais da nossa jornada, sinais que os mentores, que esses mundos espirituais vos enviam, do qual vós às vezes nem sequer estão para aí, não é?
do qual não estão para interpretar, maçar muito a cabeça, porque sabem, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, tudo tem um verdadeiro significado. Para dizer a verdade, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles formam como os atos e as palavras. As nossas palavras é como o vento, nós não vemos, mas elas sobem. Quando vão trabalhar, vocês não veem as palavras, veem muita coisa, não é? As palavras sobem, cada uma com a sua tonalidade, cada uma com a sua cor, cada uma com a sua força, não é? É a condição que a pessoa está. Assim, é a condição que a sua aura está, a sua sintonia e a sua harmonia. Assim são as palavras. Vocês, desse lado, quando vão trabalhar, possivelmente já tiveram a oportunidade de ver, sentir os outros. Quando está presente o mentor, a mentora, quando na vossa condição mediúnica, não é? Nos trabalhos, já devem ter reparado nestes pormenores, fatores. Pois é. Nós ficamos, às vezes, de certa e determinada forma, obsoletos no agir, porque nós não poderemos agir, não é? Quem tem condição de agir é os mundos espirituais, são os nossos mentores, é Jesus, é Maria, é os anjos, é os santos, é os arcanjos, é Deus, é os mentores espirituais, porque nós somos físicos, nós às vezes podemos ajudar, temos outras formas de ajudar, mas quando estamos nessa condição, nós nada poderemos fazer. Quando vemos aquelas palavras daquela pessoa, de uma certa e determinada tonalidade, cor, ficar pairando assim por cima da cabeça de cada um até se desvanecer. Quando nós olhamos na aura de cada um, olhamos, não é os pensamentos, não é? Porque nós não temos essa condição, é os nossos mentores. Então, as nossas palavras são também, pensamentos é uma matéria-prima do destino de cada um de nós. Porque tudo isso é energia, nós somos energia, criamos energia, geramos energia, manipulamos energia, claro que das mais variadas energias. Quem manipula as energias mais pesadas, densas, são os nossos mentores. Só que, às vezes, cada um de nós também puxa para nós essas energias pesadas, densas, e não as dá manipulado. Não dá saído daquela condição de inércia, de dizer mal, de criticar, julgar, em desequilíbrio, em desarmonia. Não dá escutado, como eu ontem falei, na chamada telefónica, para o avisar a cada um de nós, para sair daquele estado de emergência que o nosso sinal alarme está tocando. Não dá saído dessa condição de criticar, dizer mal, julgar. Pois é, tudo tem tudo tem um grande peso na nossa vida. Fica registado como matéria-prima. É a matéria-prima do nosso destino, o destino de cada um, porque isso, nós somos energia. Tudo neste universo é energia. Neste universo, quando alguém pensa ou sente algo, imediatamente, não é passado 5 minutos, 10 minutos,
é instantâneo, é VaptVupt, rápido, instantâneo, imediatamente lança uma soma de radiações para o universo que é transformada, inclusivamente, é transformada em energias boas, né? Pelos nossos mentores, pelos seres espirituais, ou pelos elementos da natureza, porque essas formas constituídas ficam presas aos seus emissores. Cada um de nós é um emissor e cada um de nós é um receptor também. Mas aqui falamos do que nós emanamos para o universo, porque nós somos os emissores. Deste modo que nós precisamos ser resgatados num futuro próximo. Aqui próximo ou distante, né? Se forem positivas, não é? Certamente constituirão em um resultado favoráveis à realização, que trazem alegria à nossa vida e felicidade aos vossos lares, jornadas, caminhadas, empregos, relacionamentos. É verdade. Sendo energias negativas, meus amigos, elas haverão de ter consequências muito prejudiciais, que terão de ser amarguradas, terão que ser sofridas, terão que ser por aquele que agiu descuidadamente, lançando no ar uma forma que atua em desarmonia com as leis da perfeição. Perfeição do universo, as leis universais, as leis de Deus, as leis de Jesus. Porque o ser humano se assemelha, muitas vezes o ser humano, muitas das vezes, 58 minutos, 58 minutos, e 58 minutos, ai meu Deus, tenho que terminar isto. Mas já agora, o ser humano muitas das vezes se assemelha a uma lente através da qual os raios solares podem ser conduzidos para uma determinada direção, não é? Produzindo calor e fogo através dessa lente, não é? Isto em detrimento disso. Todo o universo é trespassado pela nossa energia, a energia neutra da luz, da qual o ser físico, o ser humano, o ser encarnado na Terra se serve como uma lente, caso se utilize dessa grandiosa irradiação para cometer bons atos e elaborar bons pensamentos. É claro que haverá de gerar alguns resultados positivos com isso, os quais irá beneficiar ou beneficiarão a todos eles, como aqueles que se encontram ao seu redor, na sua família, no seu emprego, nos seus relacionamentos e amizades ao seu redor. Mas se nós utilizarmos da força da luz para maus atos, pensamentos, atitudes, fica mais fácil compreender que terá que pagar por isso. Ou melhor, trabalhar, até que esse efeito ou esses efeitos negativos da sua
individualidade da sua atuação sejam apagados pela sua consciência, aí está o castigo, o nosso castigo que cabe a cada um, porque na verdade não existem penas nesta vida, mas apenas consequências dos nossos próprios atos humanos, porque as pessoas ainda não percebem que elas são elas mesmo que fornecem a matéria-prima utilizada na constituição dos seus destinos. Aquele que é muito invejoso, que vive a odiar, aqueles que possuem mais do que ele, utiliza-se dessa energia, vamos lá, neutra da luz, né, na sua atuação, mas em vez dos resultados serem sedimentados, luminosos, né, que se espalham em torno dele, irão sim ter irradiações muito turvas e muito deturpadas, às quais cada um de nós se tornou a si mesmo, através da nossa forma de proceder. Então, compreendamos que os seres físicos humanos são transformadores ou transformam a energia espiritual. Ela chega até nós pura, chega até nós cristalina, mas nós, em vez de a empregar muitas vezes para fins de caridade, de amor, de humildade, de tolerância, exclusivamente nós às vezes desperdiçamos essas dádivas com uma série de paixões, vícios, de onde resultam energias transformadas, mas negativamente, às quais passam muitas vezes a vagarem nos planos subtis que envolvem a própria Terra, onde nós estamos inseridos. Por isso, os seres humanos, nós poluímos energeticamente o nosso próprio ambiente, o ambiente que nos foi concedido para a nossa evolução espiritual. Em vez de atuarmos com uma lente bem polidas, que retransmitam o conteúdo de luz recebida, nós a desperdiçamos com obras negativas, raivas, ódios, invejas, egoísmos, egos, julgamentos, cujos resultados depois pesam sobre cada um de nós na nossa individualidade. O que se chama de, mais tarde, castigo. Claro, o nosso karma, o nosso destino. Não é? É. Mas que cada pessoa, cada ser físico vai construindo ao longo da sua vida, tendo de, claro, com certeza, desfazer tudo isso mais tarde, para que possa se ver libertada, para continuar a nossa evolução espiritual. Sempre. A evolução espiritual está primeiro. Evolução espiritual. Então, a causa e efeito é essa. É a lei que determina todo esse processo, porque os seres humanos fornecem realmente a matéria-prima. Atos, palavras, pensamentos, sentimentos, ações, ódios, raivas, tudo. E às vezes até puxando, inclusivamente, salve Deus, outras condições. Então
são os próprios seres elementares da natureza que transformam isso numa determinada forma que vai crescendo, se vai desenvolvendo até chegar ao dia que o causador, nós, teremos que resgatar as nossas dívidas do passado, não é? As dívidas que nós constituímos, não é? Então, pensemos, para terminar, pensemos nos invejosos, não é? Os invejosos, eles emitem tanta energia negativa, eles emitem tanta energia negativa sobre cada pessoa invejadas, não é? No intuito de prejudicá-las, não é? Só que os invejosos não percebem que isso que volta, é como uma bola atirada a uma parede. Ela vai numa densidade, mas volta depois superior à força que foi. Não percebem que isso volta para cada um, para si próprio. Porque se nós atirarmos uma bola à parede, ela vai numa força e vem com uma força superior. Tudo é devolvido ao seu destinatário. Se eu vibrar negativamente contra alguém, eu vou colher essa sementeira, vou colher isso. Então, meus amigos, minhas amigas, como eu prometi, vou ler aqui o tal livrinho, para terminar. Ilumina o meu dia. E vamos aqui, pronto, aqui neste. Expressa os teus sentimentos com sinceridade. Os teus amigos talvez não saibam quanto gostas deles e o que estás disposto a fazer por eles. Os teus filhos talvez gostassem de ouvir que são amados, queridos e que têm em ti um apoio incondicional. A tua esposa ou o teu marido talvez já se tenha esquecido das juras de amor do início do namoro. É sempre bom reafirmar quanto amas as pessoas que fazem parte da tua vida. Elas vão gostar de ouvir. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo uma linda e abençoada noite. Que Jesus nos abençoe. Já não vou perder mais tempo. 1h09. Já não vou perder mais tempo. Que Maria, com o seu manto sagrado, e que tal? Gostaram do quadro? Amanhã já não está bem. Amanhã já está no sítio dele, tá? Só fico hoje aqui para realmente ver como é lindo, belo e maravilhoso. Então, que Jesus nos abençoe a todos nas nossas angústias e tristezas. Meus amigos, até amanhã, se Deus quiser.